Olá, líder de célula, supervisor das nossas células de adolescentes, é um prazer estar com você aqui. E eu queria, antes de nós falarmos do estudo dessa semana, eu queria lembrá-lo da importância da sua célula estar participando do nosso culto up todos os sábados às 20 horas ali no nosso espaço Koinonia e também de você estar participando do nosso Kairos Londrina, que acontecerá agora, no carnaval. Então você procure o seu supervisor, ele já está com os convites, combos, para que você possa comprar e também pedir para que a sua célula esteja adquirindo aí este combo do nosso Kairos Londrina, tá certo? Então nós vamos para o estudo dessa semana. O estudo da nossa semana, o tema dele é Vivendo uma Nova História. Ele está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, no versículo 57 ao versículo 62. Nós colocamos aqui 3 pontos, por quê? No começo do ano, geralmente as pessoas fazem tantos planos, projetos, eu quero ter uma nova vida com Deus, eu quero viver uma nova história. E às vezes, eu até estava fazendo uma pesquisa com donos de academia e eles disseram que o mês que as pessoas mais fazem inscrições para academia é no mês de janeiro, porque as pessoas elas querem começar o ano fazendo alguma coisa diferente. Só que no decorrer do ano, a gente vê que essa motivação e essas novas práticas que são propostas geralmente no começo do ano, elas vão se esquecendo. E também uma grande quantidade de pessoas, elas fazem grandes propostas assim, eu vou ler mais a palavra, eu vou buscar mais a Deus, mas a gente sabe que essa motivação e essa nova prática de leitura, de busca por mais de Deus, ela passa a ser esquecida no decorrer do ano. Mas por que isso acontece? E aqui nesse texto, a gente vai abordar aqui 3 homens que seguiram Jesus. Primeiro 2 que se autotitularam discípulos e um que Jesus chama-o para seguir, mas olha só a atitude deles. Primeiro nós dividimos o estudo em 3 pontos. O primeiro é que o primeiro ele teve uma motivação errada. Ele primeiro chega para Jesus tentando impressionar com as suas palavras, dizendo te seguirei, e só que ele chega com a motivação errada. Então nós precisamos, dentro da nossa célula, levar as pessoas a entenderem que todas as promessas que nós fazemos, elas precisam ter uma motivação correta. Porque este homem, ele tenta ser o seu auto-salvador, ele acha que ele pode conseguir com os esforços próprios, mas a gente sabe que se a gente quer viver uma vida nova com Deus, nós jamais conseguiremos viver essa vida sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Eu até coloquei aqui algumas perguntas que dizem assim, quais foram as promessas que você fez para Deus, para este ano, já deu início a alguma ou desistiu de alguma? Eu queria que você levasse a sua célula a rever algumas propostas deles e de que forma que eles vão tentar alcançar. Será que eles estão tentando, eu vou fazer a leitura, por exemplo, esse ano eu voltei a fazer a leitura anual da Bíblia. Só que se eu for tentar fazer por força própria ou pelos meus próprios méritos, eu talvez não vou conseguir. Por isso eu preciso pedir para que o próprio Deus possa me ajudar ou me dar forças para que eu possa cumprir aquele voto, aquela promessa que eu fiz para Deus. Então, eu queria que você levasse a pessoa a entender que nós jamais conseguiremos fazer nada sozinho. E qual que é a nossa motivação? Será que a nossa motivação é tentar ficar bem na fita com Deus? Ficar melhor com Ele? Não. A nossa motivação é o seguinte, eu faço por amor a Jesus. E não porque eu preciso fazer para alcançar algo. É o que esse homem quis dizer. Então, vamos tentar enfatizar isso. Nós precisamos de fazer para alegrar o coração de Jesus, porque Jesus já fez por nós, pela salvação. O segundo ponto é a questão de o segundo homem, ele tinha outras prioridades. Esse homem, ele, ao contrário do primeiro, Jesus o chama a seguir, porém ele diz que ele vai enterrar o seu pai. Historiadores dizem que este homem, o seu pai não havia morrido ainda. Este homem ainda, seu pai vivia, porém era velho, só que ele não queria ficar mal com a sua família. Então ele tinha que enterrar o seu pai primeiro. E conosco também é assim. A gente tem as nossas prioridades, a gente tem os nossos afazeres da semana e quando a gente sente no coração que nós precisamos fazer as coisas de Deus, a gente tenta começar a fazer, porém sempre surge estudos,
namoro, eu preciso tirar minha carteira, nada que tudo isso são válidos, são coisas ótimas para nós, boas para nós. Não estou dizendo que isso é errado, porém nós precisamos avaliar as nossas prioridades. E eu coloquei algumas perguntas assim como assim, como podemos reorganizar as nossas prioridades? Como podemos intensificar a nossa intimidade com Deus? Primeiro, para você reorganizar as suas prioridades, nós precisamos ver e fazer um levantamento do nosso dia com o que nós gastamos mais tempo. Com o que nós, às vezes nós gastamos tempo com jogo, às vezes nós gastamos tempo com televisão, com internet, e às vezes deixamos algumas prioridades para lá. Por exemplo, a nossa vida com Deus precisa ser as nossas prioridades, porque ela precisa estar à frente de todas as coisas, porque é ela que vai nortear os nossos relacionamentos com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos estudos. Então a nossa vida com Deus precisa se tornar prioridade. Como nós podemos intensificar as nossas intimidades com Deus? Nós precisamos ter esses propósitos que nós falamos aqui no primeiro ponto, mas sempre entendendo que não podemos fazer isso sozinho, tá certo? Aí o terceiro ponto, já pra gente terminar, é a questão do terceiro homem. Ele chega com a sua voz impostada, dizendo: seguir-te-ei, Senhor. Porém, ele não tem o senso de urgência, e esse é o tema do terceiro ponto. Ele perde o senso de urgência. Por quê? Ele fala: eu vou te seguir, porém, deixa eu me despedir dos meus parentes. Nós sabemos que nessa época o despedir dos parentes era fazer uma festa. Então para ele era o seguinte: olha Deus, Jesus, eu vou te seguir, porém primeiro deixa eu me despedir da minha família. E na verdade, as coisas de Deus, elas precisam ter prioridades. Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério, né? Nós não podemos deixar para amanhã. O evangelho e as coisas de Deus não existem amanhã. Amanhã eu vou começar a ler a palavra, amanhã eu vou, ou sempre a segunda, né? A gente até colocou isso na pregação, que a gente tem aquela bendita segunda-feira, porque se todo mundo fizesse o que faria na segunda-feira, nós teríamos pessoas magras, teríamos pessoas com intimidade com Deus, top, porque a segunda-feira nunca chega, a gente deixa sempre para segunda-feira e jamais chega. Não deixe para segunda-feira, comece hoje, faça a sua devocional, comece a viver uma intimidade com Deus, comece a buscar a Deus hoje, não deixe para amanhã. Então eu coloquei uma pergunta aqui: quais as consequências desta falta de urgência para as nossas vidas? Uma das consequências que tem dessa falta de urgência para nós é essa questão de nós nunca começarmos, porque a gente sempre deixa para amanhã e aí a gente termina um ano, termina outro ano e a gente fica naquele marasmo espiritual e a gente não tem uma sequência e um crescimento espiritual com Deus, tá certo? Então, é esse estudo aqui para vocês dessa semana. Então, primeiro aí a motivação errada, outras prioridades e sem o senso de urgência. Qualquer dúvida, mande para nós no nosso WhatsApp, você tem o nosso número aí, 998090326, pode mandar para nós lá e a gente vai tirar qualquer dúvida, também você pode tirar a sua dúvida com o seu supervisor, tá certo? Deus abençoe você, um ótimo estudo de célula e lembre, leia a palavra, busque a compreensão da palavra de Deus, porque eu creio que isso vai ser bênção para a sua célula. Valeu!